Uma das passagens bíblicas que eu sempre usei para nortear a minha vida é 2 Crônicas, capítulo 29. Pela grandeza de um rapaz de 25 anos de idade e da capacidade que ele teve para reestruturar não apenas a sua vida, mas a grandeza que ele teve para conquistar o respeito de sua nação, o respeito de sua família, o respeito das nações vizinhas e até mesmo seus inimigos olhavam para ele e o admiravam pela capacidade que ele conseguiu obter de um recomeço. Recomeçar, às vezes, não é muito fácil, porque às vezes vamos precisar de um bom período para investirmos identificando e corrigindo postura. É muito mais fácil construir do que reformar, do que reconstruir. O trabalho às vezes é maior, o desgaste é grande. Mas hoje eu quero ver com você, mais uma vez, o caminho que este rapaz usou. A maneira cuja qual ele se responsabilizou por coisas, por situações, cujas quais ele não havia feito nada para viver. Mas ele se sentiu responsável, porque ele não tinha outra forma de lidar com aquela situação. Ou ele entraria num ambiente de culpabilidade, procurando boas desculpas para justificar aquilo que ele vivia. Ou ele então recomeçava. Ou ele enfrentava aquilo que estava diante dele. E obviamente ele poderia lidar com o fracasso, é verdade. Ele não tinha nenhuma garantia de vitória antes de começar. Mas ele seguia um caminho que me parece bem seguro. O capítulo 28 de 2 Crônicas conta a história do rei Acais. Certamente um dos grandes reis de Israel. Acais faz um caminho bem ruim, é verdade, mas a nível de expansão, de tecnologia, seu reinado foi grande, até que ele sucumbiu à idolatria. Acais faz basicamente o caminho oposto ao que fez Naamã. Naamã sai da Síria e vai até Samaria ter um encontro com o profeta Eliseu. Sai de lá curado de sua lepra. Acais faz aliança com o rei da Síria e traz deuses. O Deus que Naamã disse que iria rejeitar, Rimon, é o Deus que Acais quer adorar, porque ele acredita que os sírios são vencedores porque seu Deus lhe dá vitória. Isso faz com que o reinado de Acais despenque, que a vergonha, que a humilhação, que o caos chegue até aquela nação. Ele morre no finalzinho do capítulo 28. E no capítulo 29, seu filho assume um trono. Um trono falido, é verdade. Um trono cujo qual as pessoas não vão respeitá-lo. Um ambiente cujo qual a adoração é praticamente inexistente. Mas a maneira que Ezequias lida com essa situação é o que eu quero deixar de exemplo para você hoje. Você que precisa recomeçar em alguma área, você que não está satisfeito com os resultados daquilo que você está vivendo, independente da área da sua vida, mas não dá para entregar o jogo, não dá para esmorecer. Você precisa dar um jeito de resolver essa situação.
E aí nós vamos usar o exemplo claro estabelecido por este homem. Coloca para mim, por favor, 2 Crônicas 29, só o verso 8 e 9 por enquanto. 2 Crônicas 29, verso 8 e 9. Por isso veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e o escárnio, como vós o estás vendo com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Como pastor, eu tenho vivido um período de boa reflexão. E nas minhas reflexões eu comecei a perguntar a Deus o que eu, como pastor de uma igreja, gostaria de fato que essa igreja vivesse, que essa igreja experimentasse. Qual seria o sonho de um líder, de um pastor, para aquelas pessoas que caminham com ele? O que um pastor gostaria de ouvir em torno, certo, da reputação de suas ovelhas, da reputação das pessoas que caminham com ele? E mais, qual é o nível de responsabilidade e poder transformador que um pastor tem sobre as pessoas? Ele vai precisar entender isso com muita seriedade e de uma forma muito sóbria, porque senão, primeiro, ele pode transferir o mau comportamento das pessoas para a sua falta de habilidade ou para um erro cometido. É mais ou menos como um pai olhando o resultado do filho e muitas vezes se sentindo culpado pelas notas ruins que ele tira na escola, pelo comportamento inadequado que ele estabeleceu, pelas escolhas de suas companhias. Se um pai, se uma mãe não souber o que fez e não entender até onde vai a sua responsabilidade e o seu poder de influência, inevitavelmente essa será uma mãe frustrada, um pai frustrado, certo? E por que não dizer um pastor, um líder frustrado? Nós esperamos resultados positivos, nós esperamos crescimento, nós precisamos ou esperamos que cada dia os maridos saiam melhores para suas esposas de cada reunião eclesiástica, de que cada esposa saia melhor, de que cada empresário saia melhor, de que cada colaborador saia melhor, cada filho saia do culto, certo? Melhor, vivendo um estilo de vida cujo qual seus pais consigam ter paz, satisfação, se sintam orgulhosos, certo? De poder dizer, meu filho está fazendo isso. Todos nós temos a expectativa disso. Mas até onde vai a nossa responsabilidade? E que controle precisamos ter sobre o nosso desejo sobre isso? E sermos maduros o suficiente para entendermos que pessoas serão capazes de fazer suas próprias escolhas. O que nós precisamos é direcionar segundo a palavra do Senhor. Então nós temos algo precioso nos 2 versículos que eu te mostrei agora. Nós temos alguém que sabe onde está e o que está vivendo. Nós vamos ver a clareza cuja qual Ezequias enxerga o seu presente. Não interessa o passado. O futuro também ainda não é uma realidade. O que ele tem é o seu presente, o hoje, o agora, o aqui. O que ele tem são os recursos, que podem ser poucos,
podem ser insignificantes. O que ele tem é o apoio. Que apoio? Talvez não o que gostaria, mas o que tem que contar. A realidade dele. Ele consegue enxergar com muita clareza. E mais do que enxergar sua realidade, ele precisa mostrar sua realidade para a comunidade cuja qual ele está liderando. Então coloca o verso 8 e 9 de novo, só para nós entendermos. Preste atenção no que ele está fazendo. Esse indivíduo nos 2 versículos faz uma leitura do hoje. Pastor, o que você quer? Eu quero que você olhe para o seu casamento hoje. E olhe para o seu casamento numa visão realista. Eu quero que você olhe para a sua situação financeira, certo? Segundo ela está hoje. Não é o que você viveu ontem, não é o que você espera viver amanhã. É você olhar para a sua vida com Deus hoje. Não é o que você fez em tal lugar, como operou, como você dirigiu, como as coisas aconteceram. Isso é passado. Se nós queremos viver uma vida extraordinária, nós precisamos ter uma visão clara do agora. Ele é claro nos 2 versículos. Note que ele está dizendo: por isso veio a grande ira do Senhor sobre Judá e sobre Jerusalém. O reino do sul, certo? Composto de 2 nações. Samaria está ao norte, é o povo de Deus. Até Samaria vai vencer uma guerra contra Judá e Jerusalém nesta ocasião. Mas Ezequias tem uma visão clara. A visão dele é, certo, nós estamos debaixo de uma grande ira do Senhor. E por causa disso, ele os entregou à perturbação, à assolação, ao escárnio, como vocês estão vendo com os seus próprios olhos. Olha o que ele está dizendo: abra os olhos e olhe para aquilo que nós estamos vivendo. Olhe, avalie a situação de vocês, avalie a casa de vocês, a família de vocês, as finanças de vocês. É isso que ele está dizendo. Eu não estou passando uma visão minha, é o que Ezequias está dizendo. Eu estou mostrando para vocês uma realidade que pode ser dura, mas é nossa. Que pode ser difícil, mas é nossa. É isso que ele está tentando mostrar. No momento de dor, de crise, muitas pessoas optam por não enxergar a verdade, por procurar alguma forma de maquiar a realidade, porque ela é dura. Você está enfrentando uma dificuldade para se manter no trabalho, no emprego. As coisas estão diminuindo. Mas você não tem coragem de chegar em casa e de dizer qual é a realidade para sua esposa. Chamar seus filhos e dizer a realidade: nós não estamos vivendo um momento bom. Olhar para o seu casamento, olhar para a sua vida e ter a coragem de ter uma visão clara, nítida, mas real. Pode ser desafiadora. Pode ser difícil, às vezes, chegar na igreja e chamar um líder e dizer: cara, nós estamos à beira de um divórcio. Nós temos 30 e poucos anos de casado, mas não estamos vivendo um tempo bom. Sabe? É olhar para seu filho que às vezes está com um comportamento que pode envolver drogas, sexo, rebeldia. Mas às vezes você não sabe como resolver. E por não saber como resolver, o que você faz? Vista grossa. Finge que não está acontecendo nada, porque você não quer encarar uma realidade, por ela ser dura. Às vezes você olha, a sua vida com Deus está uma droga. Você vem para a igreja, não sabe nem porquê, mas não tem coragem de admitir isso. Ezequias está dizendo: eu sei onde nós estamos. Põe o verso 9. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres. Por isso,
estiver em cativeiro. Preste atenção, porque ele sabe exatamente onde está. Isso é um bom começo. Mas mais do que saber onde está, é importante você conseguir descobrir o que te levou para essa situação. Porque se você não for capaz de descobrir o que te levou para essa situação, é só uma questão de tempo até você melhorar e piorar de novo. Crescer e diminuir novamente. Saber o que te levou para aquela situação. Ele já sabe onde estamos. Estamos num ambiente ruim, de humilhação, de perdas, de invasão, de morte, de destruição familiar, de perda, de comunhão com Deus. Mas o que foi que nos levou para aquele ambiente? Você sabe o que foi que fez você cometer um adultério? Você sabe o que foi que fez você ficar endividado? Você sabe o que fez você parar de orar? Você sabe o que foi que fez com que seu filho ficasse com esse comportamento? Você sabe o que fez seus negócios caminharem para o que estão vivendo agora? Não sabe não? Então, se você não sabe, você pode até receber a bênção e a ajuda de alguém que vai fazer com que o seu negócio novamente se erga. Mas se você não descobriu o que fez conduzir você para a situação que você estava antes, se prepare, porque é só uma questão de tempo até você viver a ameaça do caos novamente. Se não sabe o que fez seu casamento cair nesse esfriamento, nesse distanciamento, não sabe? Então tá bom. Então você pode ir a um congresso de família, você pode ir a um retiro de casais, você pode ir a um trabalho de libertação, mas fique tranquilo, porque isso será apenas um paliativo, é só uma questão de tempo até você ser assombrado por aquilo novamente, porque você não é capaz de identificar o que te conduziu para aquela situação. Durante alguns períodos da minha vida, eu fiquei endividado. E vivi isso, 3, 4 vezes ao longo da minha vida. Às vezes acontecia algo positivo, ou entrava um dinheiro que eu não estava esperando, ou recebia as férias, ou acontecia isso e aquilo, e de repente a minha vida estava organizada. Mas era só uma questão de tempo até ela se perder novamente. Eu não tinha o entendimento do que me levava para aquela situação. Então era só uma questão de tempo até eu caminhar de novo para aquele ambiente. Então Ezequias sabe onde está. Mas o capítulo 29, o verso 6 e o verso 7, ele vai falar algo. Porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus e o deixaram. Desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe deram as costas. Verso 7. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso nem ofereceram holocaustos do santuário ao Senhor Deus de Israel. Ele está dizendo, eu sei porque nós estamos aqui. Eu já sei. Lembra, eu li primeiro o verso 8 e 9, onde ele diz onde estamos, sendo assombrado por invasões, por humilhações, por desterro, por ataques, por mortes, por destruição. Eu sei onde eu estou. Então tá bom. Agora, o que foi que me trouxe para cá? Bom, o que me trouxe para cá foi negligenciar meu relacionamento com Deus. Nossos pais viraram as costas ao Senhor. Não queimaram incenso, apagaram as lâmpadas, certo? Note que ele sabe exatamente o que o conduziu para lá.
Ele tem uma visão nítida, pode não ser boa, é verdade, pode não ser agradável, mas ele foi obrigado a olhar com clareza, porque Neemias quer sair, ou Ezequias, perdão, quer sair de um lugar para cujo qual ele não volta mais. E a única forma de você não repetir aquilo que já aconteceu é tendo uma lembrança nítida do que pode acontecer se você negligenciar. Então o que nos trouxe aqui, ele já sabe. Agora, eu poderia fazer uma pergunta a vocês. Você acha que ele quer sair dessa situação? Sim ou não? Me ajuda aí, ele quer sair, sim ou não? Exatamente, ele quer sair. Porque ninguém quer ficar num ambiente ruim. Se alguém está num ambiente ruim, inevitavelmente essa pessoa quer sair. Mas querer sair não é quase nada. O querer sair é apenas uma fração pequenina que algumas pessoas escutam o tempo inteiro. Para você mudar seu casamento, basta querer. Para você mudar de vida, basta você querer. Você não muda porque não quer. Por que você não para de beber? Porque não quer. Por que você não para de fumar? Porque não quer. Não tem muita lógica nisso. É lógico que as pessoas que querem e que sabem o mal que o cigarro causa, elas gostariam de parar, sim ou não? Mas elas não conseguem. Elas gostariam sim. Então não basta querer. Todo mundo aqui quer ser um servo bom e fiel. Todo mundo aqui quer ser um homem e uma mulher de oração. Todo mundo aqui quer ser uma pessoa próxima de Deus. Então querer, meus irmãos, é muito pouco. E Ezequias sabe disso. Ele sabe onde está. Ele sabe o que o levou para lá. Mas ele sabe mais uma coisinha muito importante. Querer não vai tirá-lo daquele ambiente. Ezequias sabe que ele precisa fazer alguma coisa para sair de lá. Se ele não fizer, não adianta. Não vai. Entendeu? Você quer emagrecer, quer ou não quer? Querer você quer. Agora o que você vai fazer para emagrecer? Aí é outra história. Certo? O que você vai executar. E é aí que as coisas começam a mudar. E aí entra o verso 10. 29:10, por favor. Agora me tem vindo ao coração. Bom, se veio ao coração, já era. Se chegou no coração, ocupou o espaço certo. Porque quando algo vai para o coração, a probabilidade dele se materializar, ela é quase 100%. Coisas que vão para o coração conseguem vencer quaisquer barreiras. Quando algo vai para o coração, já era. O jovem pródigo, ele era alguém que tinha tudo na casa do pai. Até que o coração dele diz para ele, vai embora. E quando o coração diz para ele, vai embora, ele foi embora. Davi era um homem de Deus, até o coração dele se dizer a ele, se deita com Batseba. E o homem, segundo o coração de Deus, se deitou. O dia que o coração de Davi disse, mata Urias, ele deu um jeito e matou Urias. Qual é a grande dificuldade? É assumir o que fazer no coração. Às vezes nós temos muita facilidade de falar ao seu ouvido. Termina um culto e você diz, nossa, gostei dessa palavra, uma palavra boa, certo? Me deu uma direção. Mas aí você descobre depois que ela não causou quase impacto nenhum
porque ela conversou apenas com o seu ouvido, mas não foi capaz de falar com o seu coração. Eu aprendi que coisas ruins falam mais ao coração do que coisas boas. Eu posso falar aqui muitas coisas boas que você vai esquecer, mas se eu for descortês, desagradável com uma situação com você, você vai embora daqui e não esquece nunca mais o que o pastor, como alguém te ofendeu, como alguém te humilhou, como alguém te expôs, porque coisas ruins conseguem alcançar mais espaço no coração do que coisas boas. É assim que funciona. Ezequias é alguém que diz: olha, agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Por que ele quer fazer uma aliança? Porque os pais dele quebrou uma aliança. Ele já sabe, disse isso nos versículos anteriores. O que nos trouxe para cá foi uma quebra de aliança. O que eu vou fazer? Eu vou acender a lâmpada que meu pai apagou. Eu vou abrir as portas que meu pai fechou. Eu vou tirar a imundícia que meus pais fizeram. Fui eu que fiz? Não. A culpa não é minha, mas a responsabilidade é minha. A culpa é sua, da sua família, 3, 4, ter se divorciado? Não, mas é responsabilidade sua manter um casamento. É culpa sua termos tanto exemplos negativos na igreja e fora dela? Não, mas é responsabilidade sua manter uma vida decente e íntegra ao lado do Senhor dos Exércitos. Precisamos parar de procurar culpados e assumirmos responsabilidades. É ela que vai tirar essa nação dessa situação. Agora me tem vindo ao coração que façamos, preste atenção, me tem vindo para que façamos. Olha bem, não é me tem vindo para que eu vá fazer, não. Me tem vindo para que nós façamos. Ezequias está dizendo: tem algo começando dentro do meu coração, mas que vai alcançar o de vocês. Nasceu aqui. E nós vamos mudar isso. Chega de vivermos um ambiente de humilhação, de invasão, de escárnio. Chega de vivermos um ambiente de descrédito, porque nós vamos ver sair de nós o ardor da ira do Senhor. Tá bom? Mas e agora? Verso 11. Vale a pena você ler em casa depois. Me tem vindo ao coração que façamos. Verso 10. Me tem vindo para que façamos. Então vamos agora. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estares diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Uma conscientização coletiva sacerdotal. Não é povo não, meu irmão. É sacerdote. Ezequias está só conversando com um sacerdote. As pessoas de referência são as pessoas que são influências, são influentes, são os pais, os líderes, as pessoas que podem colocar sobre o outro um pensamento, uma reflexão. Eu não sei quem é essa pessoa na sua casa. Pode ser a esposa, a cabeça. Pode ser o marido, o cabeça. Pode ser o vovô, o cabeça. Pode ser um adolescente, alguém que vai fazer isso. Alguém que vai levar para o seu ambiente uma conscientização coletiva. Este povo está perdido mediante a essa situação. Então Ezequias chama os sacerdotes e os levitas e diz: filhos, não sejais negligentes. O Senhor vos chamou
Olha o que ele está resgatando, a identidade dessas pessoas. Ele está tentando mostrar a elas quem elas são de verdade. Não o que a situação as submeteu. Não o que o problema causou, não. Nós vivemos juntos, mas não nos amamos. Nós não temos mais como resolver isso. Não tem nada disso, não. Ele está chamando. Ele diz, o Senhor vos tem escolhido. Foi o Senhor que escolheu vocês para estar diante dele, para os servirdes, para ser de seus ministros e queimadores de incenso. Vamos embora, sacerdotes, vamos embora, levitas. Vamos fazer isso. Verso de número 15. Vamos embora, aqui é muita informação. E ajuntaram seus irmãos e santificaram-se e vieram conforme o mandato do rei pelas palavras do Senhor para purificarem a casa do isso. Vamos tirar do santuário a imundícia. Vamos tirar do santuário tudo aquilo que não deveria ter lá. Na época, o santuário, a casa do Senhor. Hoje, eu e você. Não se tira hoje do santuário, tira de dentro de nós coisas que não agradam a Deus, coisas que Deus reprova. Olha o que ele está dizendo. Ele está chamando os sacerdotes e os levitas a uma purificação e uma santificação. Vamos tirar, vamos remover essas coisas. Vamos embora, gente. E eles começam este processo de remoção. Hábitos, ambientes, companhias, vocabulários. Eu não sei o que nós temos que tirar. A minha proposta aqui é dizer que nós precisamos nos purificar e nos santificar. Porque é isso que faz a diferença. É olhar e ver. Eu fui chamado para quê? Para ser uma pessoa influente. Aqui, está assim de gente influente. Assim, Está assim de gente que exerce influência sobre grupos, relacionamento de amizade, reuniões, frequência em casa, certo? Pedidos de conselho, ok? É assim que funciona. E nós não temos problema nenhum com isso. Mas a proposta é fazer com que essas pessoas promovam a purificação e a santificação das pessoas. É isso que ele está promovendo. E o verso 28 do capítulo 29, coloca aí, por favor. E toda a congregação, agora sim, agora toda a congregação se prostrou. Quando entoavam o canto e as trombetas eram tocadas. Tudo isso até o holocausto acabar. A adoração está restaurada. Sim, começou por um grupo, é verdade. Um grupo de influentes, cujo qual Ezequias fez e mostrou e clareou a mente dessas pessoas. E agora toda a congregação está olhando para aqueles sacerdotes e levitas. O que tem agora é uma adoração no templo. O que tem agora é uma seriedade de quem assumiu o compromisso com Deus. Então agora toda a congregação se prostrou quando tinha adoração. Todo mundo quer levar Deus a sério. Essa é a grande verdade. O que nós estamos precisando é de pessoas, é de lideranças, de pessoas influentes, que levem Deus a sério. A comunidade está aí. O povo quer servir a Deus, Ezequias sabia disso. Então agora toda a congregação está adorando ao Senhor. Está em adoração.
É verdade que, se você analisar direitinho, parece que ainda não aconteceu muita coisa. Israel continua sob o domínio da Síria. As nações vizinhas sabem que Judá é uma nação fraca, pequena, desprezada, que todo mundo invade. Ninguém lá fora está sabendo do que está acontecendo lá dentro. Quem sabe é Ezequias, quem sabe são os sacerdotes e levitas, quem sabe é o povo. O povo sabe que agora tem adoração, que está todo mundo de branquinho, que há uma fumacinha saindo, certo? Do ambiente de adoração. Mas lá fora, ninguém sabe disso ainda. Note que a verdadeira transformação, ela não acontece de fato para que os outros vejam, a não ser ao seu tempo. A transformação de fato e verdadeira acontece para que Deus seja glorificado na nossa vida. Na nossa vida, não é pelas pessoas, simplesmente. Deus não tem problema nenhum de identidade. O que Ele quer é que quando alguém olhe para um de seus servos, o nome dele seja glorificado pelo estilo de vida cujo qual nós resolvemos viver. É isso. E isso precisa ser resgatado. Essa é a grande verdade. No capítulo 30, no verso 15. Vamos adiantar um pouquinho. Capítulo 30, verso 15. Bota o 30, 15. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês, e os sacerdotes e levitas envergonharam e se santificaram e trouxeram o holocausto à casa do verso 21. Coloca o 21, por favor. Isso. E os filhos de Israel, que se achavam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães ázimos 7 dias, com grande alegria, e os levitas e os sacerdotes louvaram o Senhor, dia em dia, com estrondoso instrumentos ao Senhor. Observe bem esse texto. Duas coisas estão acontecendo aqui. A festa da Páscoa. Ezequias pede e é aconselhado a celebrar a festa da libertação, a festa da memória do que o povo já viveu, do que Deus já fez, certo? A misericórdia de Deus através de Moisés e de seu irmão, entrando no Egito, livrando aquele povo com mão forte e poderosa de uma das nações mais poderosas. A festa dos pães ázimos, 7 dias, sem fermento, certo? Sem mistura, algo puro. A pureza, a santidade, a proximidade, o comprometimento com Deus, é o que Ezequias quer mostrar para todos. Todos estão olhando. Eu não sei se as outras tribos vão sair de Samaria, mas pelo menos aquele povo que estava debaixo da tutela de Ezequias está lá. Agora com as lâmpadas acesas, portas abertas, sacerdotes cantando e queimando incenso. Agora o povo louvando, bendizendo e adorando ao Senhor. Ganharam alguma guerra? Não ganharam guerra nenhuma. Receberam algum benefício aparente? Não receberam benefício nenhum. Quem morreu, morreu. Quem se perdeu e pronto. O que eles têm é o prazer do hoje, do agora, de olhar para aquele ambiente e ver uma fumaça dentro daquela casa que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E Deus é o suficiente. Pelo menos deveria ser. Só que capítulo 30, verso 15, estou terminando.
30, 15. Então, sacrificaram. Eu já dei esse texto. Vamos lá. Capítulo 32, verso 1. 32, 1. Preste atenção. Deixa eu recapitular com você. Ezequias olhou e disse: eu estou aqui e não estou satisfeito. Ezequias disse: eu sei o que me trouxe para esse lugar que eu não quero estar. Ezequias disse: querer sair daqui não me tira daqui. Eu preciso fazer alguma coisa para sair. E para sair daqui, eu tenho que fazer o contrário do que fizeram nossos pais. Então eu estou resolvido, mas eu quero a consciência dos influentes. Eu quero e precisamos da purificação e da santificação. Vamos precisar de restaurar a adoração. Então ela está restaurada. Vamos celebrar a Páscoa para mexer na memória de alguns que estão desanimados, e se lembrar do que Deus já fez, pois Ele continua onde sempre esteve, no trono de sua glória. Vamos fazer a festa dos 7 dias, certo? Onde vamos nos abster de toda impureza. E com isso, vamos estabelecer o fim da idolatria. Agora não tem mais espaço para Rimon e para nenhum outro Deus. Mas agora vem a hora da verdade. Capítulo 32, verso 1. Depois dessas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá. Acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar delas. Senaqueribe, filho de Tiglate, chega com uma multidão que era impossível contar. Vai cercar a cidade, vai impor o terror. Depois de tudo que Ezequias fez, não deu tempo de Ezequias fortalecer seu material bélico. Não deu tempo de treinar seus soldados. Não deu. Ele estava investindo tempo em fazer uma aliança com o Senhor. Ezequias não disse que estava vivendo aquilo porque faltava dinheiro, porque faltava armas, porque o governo era corrupto, porque o ministro da Justiça abusava de tudo. Não era porque o bairro estava numa comunidade desfavorecida. Não é porque a economia estava em decadência. Ezequias disse: nós estamos aqui porque Deus foi embora. Se Deus voltar, as coisas mudam. Depois de tudo que ele fez, quebrou os postes, acabou com a adoração, estabeleceu a Páscoa, os pães ázimos, a restauração da adoração, a purificação, santificação, conscientização coletiva. Lá está o maior inimigo. O pai daquele homem foi quem venceu o pai de Ezequias. E depois dessas coisas, veio Senaqueribe e acampa-se contra as cidades fortificadas, tentando se apoderar delas. Capítulo 32, verso 22. Capítulo 32, verso 22. Assim, livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Assíria, e da mão de todos os lados
e da mão de todos, da mão de todos, e de todos os lados os guiou. Ezequias agora começa a receber visita de líderes das nações vizinhas, outrora inimigos, pessoas que estabeleciam coalizão para lutar contra ele. Esses homens agora não trazem armas, eles trazem ouro, prata, incenso, tecidos. Nenhum deles agora vem contra Ezequias querendo guerra, todos eles querem acordo de paz. Nenhum deles quer se meter com Ezequias. Não é porque Ezequias tem um exército poderoso, não é porque ele tem um general como Naamã, um soldado como Golias. Não. Ele não é temido como Sísera. Ezequias diz algo a seu povo: com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor dos exércitos. Ezequias está dizendo: a coisa que nós fizemos de mais assertiva foi trazer de volta a presença do nosso Deus, porque o nosso Deus é a garantia de proteção, é a garantia de cuidado, é a garantia de vitória. E agora quem queria guerrear contra nós traz uma bandeira branca dizendo: ninguém aqui quer brigar contigo, porque sabe que Ezequias não é Acais. Acais faz aliança com o pecado, Ezequias faz aliança com o Senhor. Dava até para acabar aqui, não dava? Verso 25. Se a Bíblia não tem vergonha de mostrar, não sou eu. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou, e por isso veio a grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Pastor, por que usar esse texto? Por que não deixar terminar, né? Porque a proposta é nos dar um alerta de que você vive com Deus hoje não serve para sempre. A vida com Deus é diária. Conhecer e prosseguir conhecer ao Senhor. Você viverá de glória em glória. Você viverá de fé em fé. Não interessa o que você fez ou quem você foi. O amanhã não quer saber isso. O amanhã quer saber apenas quem você será. Infelizmente, Ezequias cresceu bastante, prosperou como ninguém. Se não bastasse a sua boa gestão, se não bastasse a presença de Deus, ele ganhou a notoriedade, ele ganhou a notoriedade, ele ganhou o respeito, ele ganhou a admiração, ele ganhou o medo daqueles que estavam ao seu redor, e não soube lidar com o sucesso. Foi bom para lidar com o fracasso. No fracasso, ele teve um alto poder de recuperação. Cuidado quando você estiver emagrecendo. Cuidado quando você estiver bonita. Cuidado quando você estiver ganhando dinheiro. Cuidado quando você estiver numa posição onde a admiração, o respeito estarão focados em você. Para Satanás, o interessante é te derrubar. Se é te derrubar com o caos, ele vai usá-lo. Se é te derrubar, certo? Dando a você aquilo que
A maioria de nós queremos o reconhecimento. Ele teve problema. É verdade. Seu coração se exaltou. A soberba que precede a ruína também alcançou o coração de Ezequias. Esse é um grande alerta nosso, para nós. É obviamente que ele vai se arrepender. A história dele termina até legalzinho, não tão bem quanto deveria, não tão bem quanto um cara como Moisés, não tão bem quanto um cara como Abraão, não tão bem quanto um cara como Isaac. Não foi tão gloriosa, mas ele se arrepende, mas cria um filho terrível. E a fala de Ezequias é que nos mostra a fragilidade de um homem. É mais ou menos como ele se dissesse assim: tudo bem que tudo isso vai acontecer, mas pelo menos eu não vou estar aqui para ver. Meus irmãos, a luta tem se intensificado. Jesus está voltando, está às portas para vir arrebatar a igreja. Arrume sua mochilinha, prepare-se. Quando será que ele vem, pastor? Como é que vai ser? Tenha pouca preocupação quanto a isso. Concentre-se em viver uma vida de santidade, porque a hora que ele voltar e a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão primeiro, mas nós vamos ouvir o chamado, o alarido do nosso Senhor que está voltando para nos buscar. Olhe com clareza para o seu hoje. Tome decisões que leve você para um ambiente de sucesso. E o sucesso de verdade está em colocar Deus no centro de tudo.